Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fagner Brandão e estou aqui no Cérebros Cursos. Sou professor de História, formado em História, Teologia e Publicidade e Propaganda, mestrando em História pela UEG. Hoje nós vamos falar sobre as reformas protestantes, ou também reformas religiosas. O tema desta aula é Reformas Religiosas, a Cristandade Fragmentada. Para falar desse tema, reformas religiosas, a cristandade fragmentada, nós vamos partir do princípio do conceito de reforma. O que é reforma? Já pararam para pensar? Reforma é quando você faz um reparo, um conserto, você faz uma inovação, aproveitando a estrutura de uma casa, de um prédio, ou seja, você apenas está reformando, inovando e não construindo novamente um fundamento, uma estrutura, que é exatamente, principalmente no século XVI depois de Cristo. Mas claro, vamos falar dos pré-reformadores do século XI, XII, XIV e XV também. Estamos na Idade Moderna, modernidade ou mundo moderno. Para iniciar sobre os principais reformadores religiosos, eu fiz uma divisão entre pré-reformadores e reformadores. Os pré-reformadores são os movimentos pré-reformistas que não tiveram muito êxito, muito sucesso durante a história. Começamos no século XI, com o cisma do Oriente, quando no Império Romano houve a divisão de Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, e surgiu a Igreja Ortodoxa. Também teve o movimento dos valdenses. Olha esta imagem aí. É o movimento dos valdenses na França, no século XII, que foi fundado por Pedro Valdo, um comerciante que abandonou o sacerdócio e assumiu o voto de pobreza. Olha que loucura! E ele negava o poder do Papa e negava o poder da Igreja Católica. Defendia o direito de todos os seus seguidores lerem e interpretarem a Bíblia. Ele era muito à frente do seu tempo. Também tivemos esses dois aqui, ó, John Wycliffe e John Hus, que foram pré-reformadores. John Wycliffe na Inglaterra, no século XIV, era um padre católico, teólogo, e apresentou uma série de críticas às doutrinas católicas. John Hus, da República Tcheca, no século XIV e início do século XV, fez críticas ao enriquecimento da igreja e às indulgências. Esses dois, John Wycliffe e John Hus, foram inspirações, mentores para o principal reformador da Reforma Protestante, Martinho Lutero. Vamos agora entrar nos principais reformadores. Martinho Lutero, esse aqui, era um monge alemão, seguidor da Ordem de Santo Agostinho, teólogo, doutor em teologia. E ele propunha a reforma no interior do catolicismo. Vocês se lembram da abertura da aula, que nós falamos de reformar, aproveitar a estrutura, construir novas paredes, uma nova pintura, uma nova cara? É exatamente isso que Lutero queria fazer na Igreja Católica no século XVI. Ele organizou as 95 teses, que eram os 95 pontos que Lutero discordava da Igreja Católica naquele século. E ele foi bem ousado, ele fixou essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. O Papa, como era hábito com todos os condenados, acusados de heresia, pediu que Martinho Lutero se retratasse. Vocês acham que ele se retratou? Não. Ele não apareceu, ele não se retratou e recebeu o apoio da alta nobreza da Alemanha, que, quando ele foi excomungado pela Igreja Católica e expulso da Igreja Católica e deixando de ser padre, a nobreza o apoiou para iniciar o movimento luterano. Nós temos um filme, vários filmes de documentários sobre Martinho Lutero. Vocês podem ver aí, ó, que é um filme muito interessante para vocês assistirem e aprofundarem na biografia e no início da Reforma Protestante. You recant. I cannot. Viram aí o vídeo? A base dos pensamentos de Martinho Lutero está fundamentada nas 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Somente Cristo, somente a graça. E glória, somente a Deus. As 95 teses de Lutero é muito interessante, que são os principais pontos de discordância de Martinho Lutero com a igreja. As indulgências, ou seja, a venda de perdão concedido pela autoridade eclesiástica da Igreja Católica. O camarada ia lá, confessava os seus inúmeros pecados e era colocada a penitência. 10.000 Ave Marias, 10.000 Pai Nosso.
Mas de repente o cara estava com preguiça, não queria cumprir aquela penitência, ou já estava muito doente, não dava tempo mais. Então os bispos e padres ofereciam para ele a venda do perdão. Eles julgavam que eles tinham o direito, a autoridade para perdoar esses pecados. Então era vendido, isso era chamado de indulgências. E também tinha a simonia, que era o comércio de relíquias e cargos sagrados. Veja bem, nós estamos no século XVI, mais de 1.500 anos depois que Cristo morreu na cruz, e ainda se vendia lascas da cruz de Cristo e espinhos da coroa de Cristo. Diz alguns historiadores por aí que se juntássemos todas as lascas da cruz de Cristo, nós teríamos construído uma arca de Noé e não só uma cruz. E os cargos também eram vendidos. Era status para a sociedade daquela época ter um padre na Igreja Católica, ter um bispo. Então as famílias negociavam, compravam os cargos. Isso era chamado de simonia. E Lutero também defendeu que a Bíblia deveria ser traduzida para a língua de todos os povos. Até então, a Bíblia só estava no poder dos grandes sacerdotes da Igreja Católica, monges, padres e bispos, e na língua latim. Lutero, quando ele começa o movimento reformista luterano, ele vai traduzir, fazer a primeira tradução da Bíblia para o alemão, e depois do alemão é traduzido para as outras línguas. Se pudéssemos considerar, Fagner, considerar aí a melhor coisa da Reforma Protestante, eu diria que seria a tradução da Bíblia para todas as línguas. Lutero também defende que as missas deveriam ser rezadas na língua de todas as pessoas. Vocês já pararam para pensar? Você vai em uma igreja, em uma missa, você tem hoje a missa em todas as línguas. Naquele tempo, as missas eram rezadas no latim. E Lutero defendia que tinha que ser na língua das pessoas, para as pessoas entenderem. Lutero vai defender a simplificação da fé, uma fé individual, que a igreja aproximasse das pessoas. Ele vai defender que o culto fosse centralizado a Deus e não centralizado aos santos, aos ícones sagrados. Ele vai defender que a salvação seria unicamente pela fé. Porque esse ponto de Lutero e dos outros reformadores que nós vamos ver é muito importante. Porque a Igreja Católica defendia no século XVI e ainda defende no século XXI que a salvação ela é pela fé, mas ela também é pelas obras, as obras associadas às obras da Igreja Católica, e ela é pela Igreja Católica, a Santa Igreja Católica. Sem estar na Igreja Católica não se consegue a salvação. A Igreja Católica ainda defende isso até hoje. E Lutero foi contrário a este ponto, porque a fé era simples e individual. O luteranismo defendia a submissão da igreja ao Estado, e não da forma que estava no século XVI, onde a igreja era superior aos reis. Ele reduziu aquela quantidade de sacramentos da Igreja Católica em apenas dois, batismo e Eucaristia, que é a ceia. E ele fez a iconoclastia, ou seja, eliminou as imagens dos ícones sagrados dos templos e dos cultos, e foi contrário ao celibato. Lutero defendia que os padres sacerdotes poderiam sim se casar, e Lutero se casou. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão ver que ele se casou com uma freira que o seguiu no movimento luterano. Outro reformador muito importante é João Calvino, um francês, teólogo e escritor também católico, que em 1536 fez a reforma em Genebra, na Suíça. João Calvino recebeu influências da filosofia do humanismo e também muitas influências de Martinho Lutero. As principais ideias de João Calvino, ou do movimento calvinista, foi a salvação atingida através da fé, de acordo com Lutero. A fé sem obras seria morta. Essas obras, para Calvino, estaria associada à caridade, à bondade. A predestinação, que Deus, o Criador, predestina filhos para a salvação e predestina filhos para não terem a salvação, que todo homem nasce com a natureza pecaminosa e precisa da redenção em Cristo, que o culto religioso, João Calvino defendia que esse culto deveria ser em um local simples, sem imagens e ícones de santos, sagrados, mas um local simples, a fé deveria ser simplificada. E ele também reduziu os sacramentos no batismo e na Eucaristia. João Calvino teve um grande ponto no calvinismo. Ele associou as bênçãos divinas, as bênçãos de Deus, às riquezas materiais. Max Weber, um grande sociólogo, tempos mais tarde, fez uma análise e disse que o calvinismo foi um grande
semeador para o capitalismo que nós temos hoje. Nós vamos ver na história que o calvinismo ele incentivou, sim. A nobreza da Europa gostou muito das ideias de Calvino. E a terceira grande reforma é a reforma anglicana. Henrique VIII, um rei da Inglaterra, da dinastia Tudor, olha só, Henrique VIII é esse aqui. Só que a reforma anglicana, ali de Henrique VIII, não foi pautada em bases teológicas como Calvino, Lutero e os outros reformadores. Foi extremamente política e voltada no desejo de Henrique VIII de manter a dinastia Tudor. Até chegar Henrique VIII, a dinastia Tudor, que seria conteúdo para uma outra aula, a dinastia Tudor sofreu muitos embates, perseguições, mortes, trapaças, até chegar Henrique VIII. Henrique VIII, para manter essa dinastia, ele precisava ter um filho homem, porque naquela tradição da época, a mulher herdava o sobrenome e a dinastia do marido. Ele, tendo filhas mulheres, não poderia continuar a dinastia Tudor no governo da Inglaterra. Então, toda a reforma anglicana, a separação da Igreja Católica inglesa, está voltada no desejo de Henrique VIII de ter um filho homem. E olha só, o enredo está em Henrique e nestas 6 mulheres que vocês estão vendo aqui. Henrique VIII se casa com a primeira mulher, Catarina de Aragão, que era viúva de seu irmão, ele era mais velha do que ele, foi o casamento mais duradouro, 24 anos. Ela teve cerca de 10 partos, mas apenas uma filha que sobreviveu, Mary Tudor, que vai ser a rainha da Inglaterra mais tarde, Maria I. E ele quer anular o casamento dele porque ele deseja ter um filho homem. Mas o Papa se recusa a conceder o divórcio a Henrique VIII e anular o casamento. Porque a Igreja Católica no século XVI e também até hoje no século XXI é contrária ao divórcio. Eles não anulam casamentos. Assim, Henrique VIII reúne a supremacia da corte e fazem, em 1531, o ato de supremacia. Aproveitando os movimentos de reforma, ele declara que o rei é superior ao Papa, à autoridade do Papa. Então, que ele poderia romper a Igreja Católica do Papa e da Igreja Católica Romana e assim criar a Igreja Anglicana. Anglicana significa Igreja Inglesa. Então, a partir de então, Henrique VIII se torna o rei da Inglaterra e a autoridade máxima da Igreja Anglicana. Ele assume uma figura de Papa para as igrejas inglesas. E eu voltando aqui nos casamentos, olha só, assim como autoridade máxima da Igreja Anglicana, Henrique VIII anula o casamento com Catarina de Aragão, a sua primeira esposa, concedendo o divórcio pela Igreja Anglicana. E ele se casa com a segunda esposa, Ana Bolena, que era uma de suas amantes já. Ana Bolena, o casamento durou pouco tempo, mas ela também não teve filhos homens e deu a sua filha Elizabeth I, que também se tornou rainha da Inglaterra mais tarde. Ana Bolena é tida como uma mulher rebelde, insubmissa e foi acusada por Henrique VIII de ser bruxa. Assim, ela é julgada pela Suprema Corte e decapitada. Henrique VIII se casa pela terceira vez com Jane Seymour. Aí essa terceira esposa vai dar o tão esperado filho homem, Eduardo VI, que vai ser de fato o sucessor oficial de Henrique VIII. Mas Jane Seymour, 12 dias após o parto, morre por uma infecção no parto. Henrique VIII, viúvo, arranja um casamento para ele com Ana de Cleves, mas ele não gosta, acha aquela mulher muito feia, ele era exigente, anula o casamento pela Igreja Anglicana e se casa, por interesses políticos, com Catarina Howard. E agora, de fato, não era só uma acusação. Henrique VIII, muito doente, já mais velho, Catarina, muito jovem, o trai com um servo do palácio. E ele, então, julga e vai ser novamente esta mulher, Catarina, decapitada, e ele vai se casar com outra Catarina. Olha só, ele gostava de Catarina, né? 3 esposas com o nome de Catarina, 2 com o nome de Ana e só uma com o nome de Jane. Catarina Parr vai cuidar de Henrique até o fim de sua vida, que durou poucos anos também, porque ele era considerado muito obeso e com muitas úlceras pelo corpo e já não conseguia nem se locomover dentro do palácio. Quando Henrique VIII morre, a dinastia Tudor permanece na Inglaterra e sob a Igreja Católica inglesa, né? Ou seja, a Igreja Anglicana, e Eduardo VI, filho da terceira esposa Jane,
assume o reinado, e depois dele vêm os sucessores, Maria I e Elizabeth I, ou seja, os 3 filhos, mesmo as mulheres, assumiram o trono. Pessoal, tem um filme, tem vários filmes sobre Henrique VIII e sobre as suas mulheres. Tem um que chama Amores de Henrique VIII e tem um que chama As Outras de Henrique VIII também, que vocês podem conferir aí, ó. Marry your grace. The Arthur Boleyn girl. Yes. Mary, you've obviously made a deep impression on the king. What? A Igreja Católica precisava se posicionar, porque, afinal, várias décadas estavam acontecendo reformas e reformas que estavam dando certo. Então, em 1542, a Igreja Católica cria o Concílio de Trento para selar um conjunto de medidas que fossem tomadas pela Igreja, para reafirmar as doutrinas que não mudariam e para flexibilizar outras que eram tão atacadas pelos reformadores. Do ponto de vista protestante, nós chamamos esse período de contra-reforma. Do ponto de vista católico, de reforma católica. Então, esse Concílio de Trento vai criar as ordens jesuítas, ou seja, a Companhia de Jesus, fundada por Frei Inácio de Loyola. E eles vão ser uma espécie de soldados da Igreja Católica para ir em prol de adquirir mais adeptos da Igreja Católica. E aí vocês vão ver, conforme essa imagem aqui, ó, os jesuítas que foram responsáveis pela catequização dos índios no Brasil. Exatamente. Quando o Brasil foi colonizado, era o período da Contra-Reforma na Europa. Eles também vão restaurar o Tribunal do Santo Ofício, a famosa Inquisição, para combater as novas heresias que surgissem e aqueles que fossem condenados à bruxaria. A Contra-Reforma vai lançar o Index, uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Claro que nesta lista de livros, os livros dos reformadores, Lutero, Calvino, estavam inseridos. E eles vão reafirmar a doutrina católica da autoridade infalível do Papa. Ou seja, a Igreja Católica até o século XXI acredita na autoridade infalível. O Papa não falha, não erra. Ele é um sucessor do apóstolo Pedro, nomeado por Deus para estar ali. E eles vão declarar, reafirmar, que a versão oficial da Bíblia Sagrada é a Vulgata. Todas as outras versões não são oficiais. Por que eles fazem isso? Porque agora existiam várias versões de Bíblias protestantes traduzidas a partir de Lutero. E eles vão, de fato, agora eliminar, proibir a indulgência, que é a venda de perdão, e a simonia, a venda de relíquias e cargos sagrados. Vão declarar que a língua oficial da Igreja Católica é o latim e as missas ainda vão continuar no latim. E que a interpretação bíblica e a leitura ainda seria apenas pelos sacerdotes católicos. Pessoal, vamos aí para um exercício para vocês verem como é que a reforma protestante ela vai cair para vocês nas provas, nas avaliações e também nos processos seletivos aí como o IF, entre outros. Veja bem, essa atividade aqui, ela é da UFG, que diz, primeira parte dela, a reforma protestante, iniciada por Lutero, foi um movimento de mudanças sociais de caráter fundamentalmente religioso, com importantes desdobramentos políticos e econômicos. Aqui está uma introdução sobre o assunto que nós falamos hoje. Reforma protestante, que foi iniciada, o marco dela foi Martinho Lutero, promoveu mudanças sociais de caráter fundamentalmente religioso, está tudo certo. Agora vamos lá. No que se refere aos princípios políticos e religiosos, o luteranismo defendia a... Então, aqui está perguntando o que o movimento do luteranismo, movimento de Martinho Lutero, defendia no âmbito da política e da religião, princípios políticos e religiosos. Letra A. O luteranismo defendia que a submissão da igreja ao Estado e a valorização da fé individual. Ou seja, ele defendia que a igreja tinha que ser submissa ao Estado e que a fé deveria ser simplificada, individual. B. A implementação de políticas econômicas na Europa e a quebra da autoridade religiosa. Jurisdição real sobre terras da igreja e a cobrança de impostos sobre os patrimônios. O luteranismo defendia que deveria cobrar impostos sobre os patrimônios, que deveria quebrar a autoridade religiosa. Ele defendia a extinção das rendas feudais e a oposição às pregações morais do clero. E, letra E, cessação do poder político-administrativo da igreja sobre os reinos e o fim da condenação da usura. Qual seria a alternativa correta desta pergunta? Voltando lá.
No que se refere aos princípios políticos e religiosos, o luteranismo defendia o quê? Se fôssemos por eliminação, a resposta exata, a submissão da igreja ao Estado. Estado é a parte política do rei, do governo, e a igreja está abaixo do Estado. E a valorização da fé individual. Se voltássemos lá atrás, a resposta está aqui. Olha só, nesse slide, nós vamos ver aqui, ó, simplificar a fé individual e aproximar a igreja das pessoas. E aqui embaixo, o luteranismo defendia a submissão da igreja ao Estado. Pessoal, hoje então nós vimos os principais reformadores das reformas religiosas que aconteceram. Vimos que a reforma religiosa foi importante para a mudança social e política do mundo, a partir do centro do mundo naquela época, que era o mundo universal, as principais reformas luterana, calvinista e anglicana, e a reação da Igreja Católica, que é a contra-reforma. Vimos também que existiram os pré-reformadores, que do século XI até o século XV foram movimentos que tentaram a reforma até Lutero de fato conseguir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula e fiquem ligados até a próxima aula.